estrada com chuva, né? Combinação que não é legal. Muitos motoristas, né, sentem aflição, sentem medo quando pega a estrada com chuva. Ontem eu peguei 2 acidentes, tá? Um na descida da serra, o carro rodou, deixa eu até ter imagens, eu vou botar aí para vocês verem. E depois, mais à frente um pouco, né, teve um acidente maior com vários caminhões. Enfim, é uma coisa muito complicada realmente, tem que se tomar alguns cuidados, tá? Então nesse vídeo aqui, vamos bater um papo, eu vou dar algumas dicas para vocês, para quando estiver na estrada e principalmente quando começar a chover, como se portar, né, como se comportar na estrada, o que deve ser pensado e levado em consideração para ter uma condução mais segura. Vamos lá. A primeira coisa, né, e a mais óbvia, é diminuir a velocidade. Velocidade e chuva não é uma combinação legal, tá? Essa chuvinha, né, quando a gente está aqui agora, né, chove um pouquinho e para, chove um pouquinho e para, é uma das mais perigosas. Por quê? Acaba molhando o asfalto, né, aquela camadinha fina, né, de chuva, e torna a estrada, né, o asfalto, um sabão, escorrega pra caramba. Então às vezes você olha aqui pro asfalto, igual tá nesse momento aqui, ó, parece estar seco, mas não está, tá vendo? Você vai ter o asfalto molhado e isso leva, né, o carro a escorregar, você perder o carro de uma forma que você não consegue voltar às vezes, né? Depois que o carro sai, principalmente em curvas de traseira, você não consegue pegá-lo, tá? A maioria das estradas, elas são projetadas para poder jogar essa água para os acostamentos, tá? Então, se começa a chover um pouco mais forte, essa água escorre, né, para os dois lados, tanto para o lado direito da pista, como para o lado esquerdo da pista também. Então, não é prudente, não é legal andar com o carro muito para a esquerda, nem muito para a direita, porque é onde empoça um pouco mais de água. Você pode acabar aquaplanando só em 2 rodas e você perdendo o carro. Em curvas assim mais fechadas, como eu estou agora, também é um risco danado. Por quê? Se você acelera um pouco mais e tiver um pouquinho de óleo misturado com água, você vai derrapar com esse carro também, você vai perder esse carro. Tá vendo? São pequenos detalhes, mas que ajudam muito na hora da condução no carro no dia de chuva, tá bom? Outro detalhe também, você pegou essa poça d'água, né, do lado direito, por exemplo, aqui do lado esquerdo, só em 2 rodas, né? Então você tem 2 rodas do carro sobre a poça d'água, meio que aquaplanando. O carro vai puxar, tá? Normal, porque 2 rodas vão estar sobre a água e 2 rodas não. O que você faz? Segura o volante forte, desacelera, né? Tira o pé do acelerador devagar, mas não mete o pé no freio de uma vez só, porque senão você vai derrapar e vai perder o carro. Apenas segura o volante forte, tira o pé do acelerador e deixa o carro ir diminuindo a velocidade natural, porque vai passar por essa água e você vai voltar a ter as 4 rodas novamente no solo e você vai conseguir ter controle sobre o carro, tá? Então, o que eu falo sempre, o desespero, né, o nervosismo acaba atrapalhando demais numa situação dessa, tá? Então, tenta manter a calma, tenta, né, se antecipar ao que pode vir a acontecer ali na frente. Então tá chovendo, redobre a atenção e já vai pensando nisso. Eu posso pegar uma poça d'água um pouco maior, eu posso pegar uma poça d'água só em 2 rodas do carro, quer dizer, então o volante vai tremer, vai me puxar para o lado, eu tenho que segurar com as 2 mãos no volante, segurar de forma mais forte. Em descidas assim como nós estamos agora, tenta usar também o freio motor, né? Se você tiver, por exemplo, o pedal shift, você diminui um pouquinho a aceleração aqui do carro através do freio motor, isso ajuda demais também, tá, gente? Você não sobrecarrega os freios do carro, quer dizer, então fica, ó, o telefone tocando, fica muito melhor dessa forma, tá vendo? Ó, tô de 4ª marcha, não estou acelerando nem freando, ó, o carro está descendo sozinho de forma natural aqui, sem eu ter que usar o freio do carro, digamos assim, para não sobrecarregá-lo, tá? Claro, começou a subir novamente, volta aqui para 6ª marcha ou pro D e sigo o caminho normalmente, ó. Tá vendo? Pequenos detalhes que nos ajudam muito, tá? Um outro detalhe também muito importante, que em alguns momentos a estrada toda tem aquele bolsão de água, tá? Então não é só nos cantos, é aquela bacia mesmo, né? Aquele bolsão aonde você de repente está dirigindo e do nada você não consegue frear a tempo e entra dentro desse bolsão de água. Aí muda um pouquinho a situação, porque você não pode tirar o pé do acelerador de uma vez só,
porque essa água pode entrar pelo cano de descarga. Então você tem que manter um pouquinho a aceleração, o carro vai diminuir a velocidade, mas você não deixa de acelerar, que é para poder essa água não voltar para dentro do motor e dar um calço hidráulico no seu motor. E claro, segurança, gente, em primeiro lugar. Não adianta querer insistir em correr, em pegar uma velocidade maior em momentos assim, porque a probabilidade de você ter um acidente é muito maior. Então são pequenos detalhes, mas que nos ajuda demais na hora de uma condução. Ó, vou usar o freio motor novamente, ó. Sexta marcha, quinta, quarta marcha, ó. Não estou freando, tá vendo? Não estou freando, não estou acelerando, e o carro está descendo, ó, apenas com um freio motor, digamos assim, ó, e de uma forma muito mais segura, muito tranquila. Se eu quiser acelerar um pouquinho mais, eu consigo. Se eu quiser aumentar um pouquinho a marcha aqui para a quinta marcha, por exemplo, eu consigo, tá vendo? Sem sobrecarregar o freio, sem superacrescer esse freio. Então são detalhes importantes, tá? Um outro detalhe também, você tá numa chuva um pouco mais forte, né? Numa estrada em linha reta, enfim, andando com o carro. De vez em quando, dá uma pisadinha no freio para poder a pinça pinçar, né, ali o disco e limpar esse disco. Porque ele acaba sujando demais, então quando você precisar do freio de repente numa emergência, até ele frear mesmo vai demorar um pouco mais. Então de vez em quando, pisa um pouquinho no freio, solta, pisa um pouquinho no freio e solta, para poder limpar esse disco de freio. Aqui eu estou numa pista, né, dupla, então é um pouco mais fácil. Mas em alguns casos, né, a pista é de mão única. Então evite ficar muito próximo de um caminhão. E principalmente ficar entre dois caminhões, tá? Não é seguro dirigir numa estrada entre dois caminhões, principalmente chovendo. E se for de mão única, né, tiver um ônibus grande como esse aqui, por exemplo, ou um caminhão, evite ficar muito próximo, porque ele levanta, né, aqueles guichos de água do asfalto e a sua visibilidade ela fica muito prejudicada nesse sentido. Então mantenha uma distância um pouco mais segura para não ficar muito colado na traseira de um caminhão, que assim fica mais fácil de você também levar essa condução. Deixe para ultrapassar apenas quando tiver muita segurança, tá? Numa terceira faixa, por exemplo, ou quando tiver uma reta onde não tenha nada na sua frente atrapalhando a sua visibilidade. E se estiver chovendo um pouco mais forte, claro, não ultrapasse, fica ali quietinho atrás do caminhão, até você ter uma segurança maior para fazer essa ultrapassagem. Um outro detalhe também, pessoal, é observar as placas. Tá vendo essa aqui, ó? Atenção, faixa de segurança obstruída. Aí vão ter outras placas também mostrando em relação aos dias de chuva, por exemplo, quando está em serra, para reduzir a velocidade. Os próprios radares, né? Toda hora tem um radar mostrando a velocidade limite daquilo. Então preste atenção nas placas. As placas nos ajudam muito, tá? Quando tiver placas de obra também, preste atenção, por quê? Se você tem uma obra na frente, você tem funcionários trabalhando, você tem equipamentos, né, aqueles tratores, enfim, aqueles equipamentos com ferro puro. Se você bater ali, você vai se machucar seriamente. Então, preste atenção nisso também. Tem a placa de obra, reduz a velocidade, sai daquela faixa onde está a obra, para você se proteger e proteger também os funcionários que estão ali trabalhando. E um outro detalhe também, ó, eu estou numa descida de serra, né? Eu estava numa cidade serrana, aonde choveu bastante ontem, né? Hoje também choveu bastante. Aqui, a princípio, né, a pista está mais seca, então isso nos leva a acelerar um pouco mais o carro, né? A andar um pouco mais rápido. Porém, nessas regiões, às vezes você está aqui num pedacinho mais seco, mas ali na frente choveu um pouco mais forte. Então, às vezes você sai de uma curva e já entra numa área muito molhada. Então evite altas velocidades novamente, mantenha uma velocidade menor, tá? Para poder você não ser pego de surpresa, né? Por exemplo, aqui, tá vendo? Tem uma curva. Imagina, você vira, né? Você faz essa curva, logo depois tá uma pista mais molhada. Se você tiver uma velocidade um pouco maior, digamos assim, você pode também derrapar, ó. E aqui você derrapa de uma vez só. A traseira sai, você perde controle, você vira passageiro e o carro roda e você não tem controle nenhum sobre isso, tá? Nenhum. Quando o carro, ele tem quando você perde essa traseira numa curva, você não, por mais que você tente, você vai rezar para só realmente rodar e não acontecer nada. Então, prudência sempre, segurança sempre. Pense em você, pense na sua família, pense nos outros condutores dos outros carros também, para que todos consigam, né, terminar o seu trajeto, terminar
a sua estrada, digamos assim, com segurança. Beleza, galera? Valeu, tá? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.